No vídeo de hoje vamos conversar sobre a mentalidade em empreendedorismo. Isso fez toda a diferença para mim lá no meu começo. E tenha a convicção que isso vai fazer toda a diferença para o seu sucesso. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que na próxima quarta-feira, 8/2, eu vou abrir a 6ª turma do meu treinamento do zero à escala na Shopee. Caso você queira a minha ajuda para destravar e escalar as suas vendas, clique no primeiro comentário fixado e entre no meu grupo de pré-lançamento ao treinamento. Vale ressaltar que as vagas são limitadas e eu abro o treinamento de tempos em tempos. Então essa é a sua oportunidade. Então clique no primeiro comentário fixado. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Hoje, pela primeira vez aqui no canal, eu trago um vídeo focado em empreendedorismo. Sim, achei muito importante porque eu venho percebendo que tem muitos inscritos que precisa desse vídeo, porque ainda não entenderam alguns conceitos que você precisa aplicar para chegar no seu sucesso. Lembrando mais uma vez que o sucesso, ele não existe uma regra. Por exemplo, eu sei que tem vendedores que vendem muito mais do que eu e tem vendedores que vendem muito menos do que eu. E a venda, a quantidade de venda não é o fator determinante para dizer se você tem sucesso ou não. O sucesso para mim, ele é individual e ele é conquistado quando você atinge os objetivos que você se propôs a fazer. Por exemplo, quando eu comecei, o meu objetivo era ter uma qualidade de vida melhor, ter uma condição financeira melhor, proporcionar uma qualidade de vida também para minha família e ser o provedor da minha casa. A partir do momento que eu conquistei isso, o meu sucesso, ele chegou. E o sucesso também, ele vai se alterando. Hoje, o que é importante para você, amanhã não é. Mas o que eu quero te dizer, a partir do momento que você chegou em uma condição que você idealizou lá atrás, esse é o seu sucesso. E para você ter sucesso, você precisa assistir esse vídeo por completo. Você precisa entender alguns pré-requisitos que sem eles é impossível. Isso eu vou afirmar, é impossível você chegar no seu sucesso. Mas para que eu possa te explicar tudo isso passo a passo, eu vou lá para o meu computador e de lá continuamos. Mas antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é extremamente importante para mim. E eu vejo que muitos de vocês, infelizmente, não deixam o like. Então, peço carecidamente que dê o seu like. Ele é fundamental para que eu continue motivado a continuar gerando conteúdo de qualidade para você. Então, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Quando a gente fala de mentalidade empreendedora, é preciso levar alguns aspectos, importantes e não somente mentalidade, mas assim, algum certo tipo de conhecimento e que neste vídeo, a partir de agora, você vai entender. Um primeiro ponto que eu já percebi na mentalidade, vou até colocar aqui, mentalidade, é que a pessoa que tem o desejo de empreender, ela tem uma maior facilidade do que aquela pessoa que não tem o desejo. Sim, isso acontece. Existe muitas pessoas que encontram na Shopee ou qualquer outro meio uma forma de ter uma segunda fonte de renda, Mas simplesmente por isso, ela tem o desejo de fazer secundariamente uma outra atividade que agregue para ela um valor final no final do mês. Mas ela não tem esse desejo, ela não tem essa vocação para empreender. É simplesmente ela encontra uma oportunidade e ali ela começa a fazer. Muitas pessoas começam assim, através de uma oportunidade. E desta oportunidade ela se encontra.
Acredito que as pessoas que se encontram dentro do empreendedorismo ou que têm esse desejo de empreender, elas têm uma maior facilidade de compreender alguns aspectos extremamente importantes. Aquela que não tem o desejo e não despertou o interesse por aquilo, ela simplesmente ver isso como uma alternativa de fonte, ela não consegue assimilar tão bem alguns pontos, e esses pontos eu vou conversar agora com você. Primeiro ponto, não existe milagre. Não existe milagre para chegar no sucesso. Não precisa reinventar a roda para chegar nele. O que eu quero te dizer, empreender e ter sucesso, ele é tão simples, mas muito difícil. Consegue diferenciar? Ele é simples na sua essência, mas é difícil executar essa simplicidade. É difícil. Eu, por muitas vezes, falhei nesta simplicidade que é empreender. Mas o que eu quero te dizer é, se pegarmos, vamos nos basear na Shopee. Se você acessar algumas contas de alguns vendedores, de alguns sellers na Shopee, e você fala, pô, queria vender que nem ele, queria conquistar esse mercado que ele conquistou. Ou seja, vendedores que se destacam dentro da plataforma. Se você pegar todos eles, certamente, eles vão ter muitas coisas em comum. Muitas. Dificilmente um foge da curva. Na grande maioria deles, eles trilharam praticamente o mesmo caminho. Pode ter trilhado com metodologias diferentes. Vamos conversar sobre isso. Mas a essência, todos têm praticamente elas. Quando a gente fala de essência, a gente fala de mentalidade. E uma coisa que a gente vai conversar agora aqui. Primeiro de tudo, as coisas não acontecem da noite para o dia. Muitos acreditam que as coisas elas acontecem da noite para o dia, num curto espaço de tempo. Ela cadastra a sua conta na Shopee numa segunda-feira. Na terça-feira, ela cadastra os produtos para comercializar. Passa-se 10 dias, as vendas não acontecem, e aí ela fala, tem algo errado, ou desiste. Mas o que eu quero te dizer é que, por mais que a internet ela acelera o nosso processo, ela não é da noite para o dia. Vamos sair um pouco do âmbito do físico. Digamos que você acorde hoje e fala, quero ser um médico. Você não vai na loja, compra um jaleco e começa a exercer a função. Não, você vai fazer 7 anos ali de medicina, vai fazer estágios, né? Na medicina não fala estágio, falam residência. Você vai fazer residência, depois de 7, 8 anos você vai começar a exercer essa função. Então se demora muito tempo para chegar lá. Na internet é muito menos tempo. Você consegue chegar lá muito menos tempo. Um outro exemplo, você quer montar uma loja física. Você vai montar uma loja física, tem que ter o investimento. Você precisa estruturar essa loja física, esse ponto físico. Você precisa de meses, às vezes anos, para conseguir ser lucrativo. Só que na internet não é assim. É menos tempo. Só que também não é em um dia, em uma semana, em um mês. As coisas, elas vão mais rápido do que o âmbito físico, mas não tão rápido quanto as pessoas acham que é. Esse é o primeiro ponto. As coisas não acontecem da noite para o dia. Um outro ponto. As coisas não acontecem facilmente. O que eu quero te dizer? Não vai ser trabalhando da praia, não vai ser viajando que você vai conquistar o seu sucesso. Muitos pregam por aí que é fácil, que é simples, que você faz o seu horário, que você trabalha quando você quer. Eu não acredito nessa mentalidade. E quem conquista alguma coisa na internet não foi desta maneira. Óbvio que no momento que você conquista, você passa a usufruir de algumas coisas. Você pode ter um pouquinho mais de tempo para você pode se dar ao luxo de viajar com mais frequência, mas o que eu quero te dizer é, as coisas não acontecem com facilidade. Precisa de muita dedicação, muito foco. Ele é fundamental para que as coisas aconteçam. Além dessas duas, temos mais duas que eu gosto de colocar juntos, tá? Uma é consistência e persistência. Você precisa ser constante. Lembra quando eu falei que as coisas não acontecem facilmente? Que não é na hora que você quer e quando você quer? Ou seja, aqui entra a consistência. Você precisa ser
constante. Tudo, tudo. A essência está aqui. Aqui está a chave do segredo. Está nesses 2 pontos. Se você entender esses 2 pontos, esses 2 primeiros aqui, basicamente eles são anulados. Por quê? Primeiro você precisa ter uma consistência, ou seja, não é como muitos dizem, faz quando você quer, no seu horário, na hora que você quiser. Não, você precisa ter consistência, você precisa fazer todos os dias. Todos os dias você vai melhorar, todos os dias você vai focar e trabalhar em pró dos seus objetivos. Uma vez que você tem consistência, eliminamos esse ponto aqui. As coisas não acontecem facilmente. Além da consistência, a gente precisa persistir. Muitos desistem no primeiro, no segundo ou no terceiro obstáculo. Eu, para chegar aonde cheguei, tive que persistir muito. Vocês não têm noção do quanto que eu persisti lá no meu começo. Vocês não têm noção do quanto eu persisti. Então, persistir, ele é muito importante. E, às vezes, você está tão próximo de alcançar esse objetivo que você acaba desistindo antes. Quantas pessoas já desistiram próximo de chegar no objetivo? Digamos que você está numa pista em linha reta e em algum momento tem uma curva. Em algum momento você sabe que vai ter essa curva. E a curva é o seu sucesso, é aonde você estipulou chegar. Eu quero chegar aqui, ó. Esse é o meu objetivo. Ou esse é o meu primeiro objetivo. E você está na reta andando. Você sabe que vai ter uma curva em algum momento. E você continua andando. Só que chega uma hora que você desiste. Você desiste de chegar na curva. E você não sabe o tão quanto próximo você estava. Então, consistência e persistência é um denominador comum entre todos que têm sucesso. Todo mundo que tem sucesso, elas têm esses 2 fatores em comum. É impossível alguém chegar no sucesso sem consistência e sem persistência. É impossível. Isso eu posso afirmar que é impossível. Você precisa ter esses 2. E para finalizarmos essa parte de mentalidade, eu gostaria de falar que consistência e persistência é mais importante que velocidade. Tem pessoas que querem chegar numa velocidade muito rápida. E aí a gente volta para o primeiro aspecto. As coisas não acontecem da noite para o dia. A velocidade, ela tem a sua importância? Sim, ela tem a sua importância. Mas ela não é fator determinante para chegar no seu sucesso. Ela não é. Fator determinante para o seu sucesso é a consistência e a persistência. A velocidade, se você tiver, é melhor. Se não tiver, não tem problema. Já tenho uma convicção que você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes aquele ditado da tartaruga e da lebre. Aquele é o melhor exemplo, porque ele declara que a velocidade, tendo consistência e tendo persistência, indiferente dela, você vai chegar no final. Você vai chegar. Agora, se você só tem velocidade, não tem consistência e não tem persistência, dificilmente você vai chegar. Dificilmente, assim, é praticamente impossível você chegar só com velocidade. Então, entre consistência e persistência ou velocidade, infinitamente consistência e persistência é mais poderoso, é mais transformador, tá? Mas quando a gente fala, eu falei, Cauê, sucesso, 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 tudo aqui eu arremeti para o sucesso. E Cauê, o que é o sucesso? O sucesso para mim é chegar aonde eu me propus chegar. Tem pessoas que acham que sucesso é fazer 3.000 vendas, 2.000 vendas, 10.000 vendas, ser melhor do que Beltrano, ser melhor do que fulano. Não importa. Tem muitos e muitos vendedores na Shopee que vendem mais do que eu. E nem por isso eu me considero uma pessoa de menos sucesso e considero ela de maior sucesso. Por quê? O sucesso ele é individual. A partir do momento que você senta e traça objetivos e se propõe a chegar em determinado lugar e você chega nesse lugar, você atingiu o seu sucesso. O meu sucesso desde o princípio era ter uma qualidade financeira melhor, ter uma qualidade de vida melhor, proporcionar um bem-estar para mim e para minha família, um bem-estar de qualidade, um bem-estar digno, e a partir do momento que eu conquistei isso, que eu cheguei nisso, eu atingi o meu sucesso. Só que a gente vai mudando aos tempos.
quando eu cheguei neste modelo que eu achava que era o suficiente, eu falei, pô, agora eu quero garantir a minha independência financeira. Se hoje eu parar de fazer tudo, parar de trabalhar, seja por qualquer coisa que seja, eu tenho uma independência financeira, eu consigo me manter sem precisar trabalhar. E aí eu comecei a focar nesse objetivo. A partir do momento que eu alcancei esse objetivo, eu atingi aquele meu sucesso que eu me propus. Então, o sucesso nada mais é do que você chegar aonde você predeterminou chegar. Perfeito? Agora, falamos de mentalidade, falamos de sucesso, mas ter uma mentalidade empreendedora, traçar os objetivos, traçar as metas, é o suficiente para chegarmos nele? Não. Já garantimos aí 50% a 60%, mas isso ainda não te garante chegar lá. E para completar, né, a nossa cereja do bolo e de fato assim fechar isso, o que nos falta? Falta método. É aí que muitos falham. Muitos têm a consistência, tem a persistência, já traçou seus objetivos, já sabe qual é o sucesso que ela almeja, mas ela fica sem método. E aí ela fica andando que nem barata tonta, que nem um cachorro atrás do seu próprio rabo, fica correndo em círculos. Porque ter um método é como ter um GPS. Eu sei onde eu estou, ponto A, e quero ir para o ponto B. Lá é o meu objetivo. Sem GPS, você pode chegar? Pode. A probabilidade de não chegar é muito grande. Como também a velocidade que você vai chegar vai ser muito mais lenta. Quando você tem um método, é como se você tivesse um GPS. Você sabe onde está e sabe para onde vai. Com o GPS, fica muito mais fácil. E quando a gente fala de método, a gente fala de conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Você precisa saber o que é preciso ser feito. Uma vez que você tem conhecimento, você sabe o que precisa ser feito, você precisa executar 100%. É tão simples, como eu falei, é muito simples. Conhecimento, você precisa ter conhecimento. Conforme você vai a conhecendo, conforme você for aprendendo, você vai absorvendo métodos ou você vai desenvolvendo métodos. Porque tudo é método, tudo é um processo que você faz. E quando você tem esse método, você sabe o que precisa ser feito. E aí falta o quê? Executar aquilo 100%. E aqui no canal tem muito vídeo que eu ensino, que eu explico, que eu falo, que eu executo, que eu mostro. Isso te traz conhecimento. Isso te traz método. Eu também já trouxe muitos métodos aqui. Por exemplo, lembra que eu expliquei para você que a venda ela passa por 3 etapas? Ela passa por vendas inconsistente, e ali dentro desta primeira etapa você executa alguns métodos para que você vá para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Transformar vendas inconsistentes em consistente. Ou seja, indiferente da quantidade de pedidos que você faça, que você venda todos os dias. E dentro dessa segunda etapa, você vai executar alguns métodos que te levem para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Escalar as suas vendas. Uma vez que você tem esses métodos, basta executá-los. Então, por exemplo, na primeira etapa, o que você precisa fazer? Você tem Dentro dessa primeira etapa, você precisa executar um método de 3 etapas. E quais são eles? A primeira, validar o seu produto. Gaste o tempo que for necessário para validar esse produto. O seu foco é somente validar. Esqueça o restante. Foque somente na validação dos produtos. Encontrou alguns produtos que você validou? Você finaliza essa primeira etapa e parte para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Você cadastrar e otimizar o seu anúncio. Faça tudo o que for necessário para cadastrar e otimizar o seu anúncio. Esqueça o restante. Finalizou a segunda etapa? Vá para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Você gerar exposições para os seus anúncios. Existem diversas maneiras de você gerar exposição. Escolha uma ou duas, aprenda a executar, aprenda a fazer daquela maneira que você escolheu e foque nisso 100%. Esqueça o restante. Então, se você executa isso 100%, tendo consistência e tendo persistência, você vai passar
da primeira para a segunda etapa. Na segunda etapa, são outros processos, outros métodos. Finalizou? Vai para a terceira. Aí o que acontece às vezes? A pessoa não tem esse conhecimento, e aí ela tem consistência e persistência do jeito dela, e ela dificilmente chega no resultado final. Só que às vezes ela tem conhecimento, ela sabe o que precisa ser feito, só que ela não executa 100%. Ela não executa 100%. Ou às vezes ela tem conhecimento, ela sabe o que precisa ser feito, mas em algum momento ela deixa de fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, ela sabe que precisa, a primeira etapa, validar o produto. Então ela gastou o tempo que foi necessário. Por exemplo, gastou 1 mês validando todos os produtos. Validou todos os produtos, ela foi para a segunda etapa. Cadastrar e otimizar os anúncios. Ela gastou 20 dias. Ou seja, 50 dias que ela já está dentro da Shopee sem nenhuma venda. Ela gastou os 20 dias, perfeito. E aí foi para a terceira etapa, que é gerar exposição. Aí passou-se 10 dias, totalizando já deu 60 dias. Passou mais 10 dias, já totalizou 70 dias e ela começa, pô, não tô vendendo, o que está acontecendo? Aí o que ela começa a fazer? Ela começa a não executar 100% aquele processo. Ela para de focar naquela etapa que é gerar exposição e começa a falar, pô, eu acho que é a capa do meu anúncio que não está boa, é a descrição, é o título, é a decoração da loja. Aí ela começa a desfocar. Ela para de focar no que era importante e começa a focar em coisas que são menos importantes. Pode ser importante, mas não para aquele momento, entende? Não para aquele momento. A capa, a descrição foi feita na segunda etapa. A decoração de loja é algo mais para o futuro. Ela perde tempo fazendo outras coisas. E aí ela começa a desfocar cada vez mais. Então, a partir do momento que você tem a consistência, que você tem a persistência, que você tenha o conhecimento, e esse conhecimento te dá um método, você precisa executar 100%, com consistência e persistência. Esse é o segredo. Viu como é muito simples? É muito simples. Só que ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele é muito difícil. Como eu mesmo disse, por mais que seja simples, eu também, em alguns aspectos, falhei no começo. Mas de fato, as coisas começaram a acontecer para mim, como acontece para todo mundo, é quando você começa a fazer isso. É óbvio que existe casos fora da curva de pessoas que sem consistência, que sem persistência, que sem conhecimento, sem método, conseguiu emplacar um produto, começou a vender. Mas se ele não parar para absorver conhecimento, para entender algumas coisas, para fazer gestão financeira, fazer gestão de estoque, ela vai quebrar. Em algum momento ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Por isso que eu digo, tudo é método, conhecimento, consistência e persistência. Combinado? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão ou mesmo um elogio. Mas o seu like e o seu comentário é extremamente importante para mim. Se você ainda não é um inscrito do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos de qualidade. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.